Boa noite. Boa noite. Um temporal provoca caos no Rio de Janeiro. A chuva forte alaga ruas, avenidas e até um hospital. 4 pessoas morreram. E a chuva também derruba um outro trecho da mesma ciclovia que desabou há quase 2 anos. A violência do trânsito. Uma batida entre um ônibus e uma carreta deixa mortos e feridos na rodovia que liga Brasília à Fortaleza. Os Estados Unidos enfrentam mais uma tragédia numa escola. O assassino da Flórida era fascinado por armas. E usou um fuzil que comprou legalmente para matar 17 pessoas. Nossos correspondentes mostram o pânico enfrentado por brasileiros que escaparam dos tiros. Naquela hora eu sabia que eu ia morrer e que eu tinha que falar com a minha mãe. Na África do Sul, o parlamento elege um novo presidente. E Cyril Ramaphosa substitui Jacob Zuma, que renunciou em meio a centenas de denúncias de corrupção. O Brasil adota medidas para dar assistência a venezuelanos que chegam a Roraima. Delegados federais que cuidam da Lava Jato afirmam que não vão tolerar qualquer interferência nas investigações. Foi uma resposta às declarações do diretor da Polícia Federal, Fernando Segovia, sobre o inquérito que investiga Michel Temer. E você vai ver também a estreia do Brasil nos Jogos de Inverno da Coreia do Sul. A partir de agora, no Jornal Nacional. O temporal que atingiu o Rio nesta madrugada matou 4 pessoas e deixou mais de 2.000 desalojadas. A chuva fortíssima alagou vários bairros e vias expressas. Foi muito difícil sair de casa ou usar o transporte público. Foi só 1 hora de chuva, mas quanto estrago! Choveu mais que o dobro do esperado para o mês inteiro. O temporal teve ventos de 100 km por hora e 7.000 raios registrados na madrugada. Na Rocinha, a água desceu do morro com tanta força que por pouco o homem não perdeu a moto na enxurrada. A correnteza invadiu casas no Complexo do Alemão e muitos moradores perderam tudo. Olha aqui a situação do quarto dos meus filhos aí, ó. Aí, a situação do quarto dos meus filhos aí, ó. Esse taxista e o passageiro passaram um sufoco. O carro foi levado pela enxurrada. O passageiro só conseguiu sair 40 minutos depois, com água na cintura. O carro foi afundando mais, foi boiando para lá, para cá. Ele chegou e falou, a gente tem que sair, pega tuas coisas que vai começar a afundar. Até pacientes internados nos hospitais sofreram com a chuva. Macas no meio da água no Hospital Municipal Lourenço Jorge. No hospital da UFRJ, corredores ficaram alagados e parte do gesso do teto caiu. Uma cachoeira inundou o Hospital Estadual Carlos Chagas. Na Barra da Tijuca, o toldo de um evento veio abaixo e 25 pessoas ficaram feridas. Perto do estádio do Maracanã, a água era tanta que mal dava para ver a rua. 8 batalhões da Polícia Militar ficaram no escuro de madrugada. Nesse, em Rocha Miranda, vários carros da polícia ficaram submersos. E o terminal do BRT, o corredor de ônibus expresso, também ficou debaixo d'água. Imagine amanhã como vai ficar isso aqui. Ficou assim. Os 3 corredores chegaram a parar. 1, 2, 3, vai contando aí. E a luz do dia mostrou mais estragos. Isso foi o que sobrou de um dirigível que caiu sobre a linha férrea. O ramal Santa Cruz, na Zona Oeste, não funcionou hoje. E o passageiro ficou a pé. Confusão nas linhas de trem, tudo parado, o trem demorando. Estou quase 1 hora esperando o trem para vir para cá. Muita dificuldade. Um horror. Vim de Bangu, tá um caos. O temporal que deixou a cidade um caos provocou 4 mortes. E vem igual um tsunami, saiu levando tudo, cara. 2 pessoas morreram quando um muro desabou em Quintino, na Zona Norte. Marcos Oliver, de 69 anos, e Jupira Sereno, de 62, eram vizinhos e tinham saído de casa para ajudar outros moradores. Um troço de fração de segundo, não deu nem para a gente se ligar em que foi, não vi nem minha mulher. Em Realengo, na Zona Oeste, a vítima foi um policial militar. Uma árvore caiu em cima do carro dele. Esta casa desabou em Cascadura, na Zona Oeste, matando Marco Antônio Pereira Batista, de 15 anos. Nós que encontramos ele numa outra quadra, já estava praticamente sem vida. O rio amanheceu um caos. Uma árvore caída e um ponto de alagamento pararam uma das mais importantes vias expressas, a Avenida Brasil. A água também interrompeu o trânsito em outras vias expressas. Início da tarde e ainda há pontos de alagamento na cidade. Essa é a situação da comunidade Rio das Pedras, na Zona Oeste. Olha só,
As ruas ainda estão cheias d'água. E o que também chama a atenção por aqui é a quantidade de lixo. Nesse cenário, é difícil voltar à vida normal. A Flávia abriu a loja hoje só para fazer a limpeza. Tá aí, ó, prejuízo. Eu nem consegui chegar lá dentro ainda, para você ver, ter noção. Tinha água para todo lado em Guaratiba, também na Zona Oeste. Ilhados, os moradores pediam socorro. À tarde, o repórter Carlos Delanoy foi até lá. Aqui no Jardim Maravilha, a água chegou até esse ponto aqui, aproximadamente 1 metro de altura. As casas ficaram todas assim, completamente alagadas. Tamara, você perdeu praticamente tudo aqui, né? Isso, perdemos tudo. Perdemos roupa, cama, perdemos geladeira, máquina de lavar, que a água tombou, perdemos tudo. Vocês acordaram já com a água no nível bem alto? Isso, a gente já acordou com a água dentro de casa. Já. Não deu tempo de salvar nada. E a repórter Tatiana Nascimento esteve na Zona Norte. Esta era a sala de uma casa onde morava um casal de idosos. Parte do muro do vizinho caiu e a água entrou aqui com muita força, derrubou paredes e destruiu o que havia aqui dentro. Eu vou a casa quase toda, minha esposa quase morreu, muito sofrimento. 2.000 pessoas estão desalojadas. É uma história conhecida que se repete a cada sinal de chuva forte no céu. Então, chuva para vocês aqui é sinônimo do quê? Desgraça. Desgraça. É o nome. Não tem outro nome. A grande realidade é que a gente está abandonado. O temporal derrubou mais um trecho da mesma ciclovia que desabou há quase 2 anos. O prefeito em exercício do Rio declarou que houve erro no projeto de construção. O trecho que desabou tem 30 metros. Fica em São Conrado, na zona sul do Rio. A queda foi às 7 da manhã. Não houve vítima. Realmente inacreditável, né? É difícil confiar na ciclovia. A Guarda Municipal só isolou a área 1h30 depois. E a Defesa Civil demorou quase 3 horas para chegar. Em abril de 2016, outro trecho da ciclovia caiu. 3 meses depois da inauguração da obra, uma onda forte derrubou parte da estrutura entre São Conrado e o Leblon. Uma perícia mostrou que o tabuleiro da pista estava sem fixação. 2 pessoas morreram. 16 respondem na justiça por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O trecho que caiu há quase 2 anos é suspenso, sustentado por pilastras, e fica mais ou menos a 2,5 km do trecho que caiu hoje. Aqui não foi feito nenhum tipo de sustentação. O trecho que caiu hoje foi construído sobre o terreno que fica colado na praia, e onde existem galerias que recolhem a água da chuva que vem lá de cima. O presidente da Associação de Moradores disse que faltou manutenção nas galerias, na gestão passada e na atual administração. Como não tem uma contenção do solo para prever essa erosão, naturalmente isso aqui veio abaixo. A Secretaria de Urbanismo informou que a Odebrecht, responsável pela obra, ia fazer os reparos sem custos. Mas a Odebrecht disse que o solo afundou pelo mau funcionamento da rede de drenagem, que não é responsabilidade dela. Depois, a Secretaria mudou o discurso e isentou a Odebrecht e disse que o problema foi causado pelo entupimento das redes de drenagem, o que, segundo a Secretaria, não é algo que se possa prever. Mas não é a opinião do prefeito em exercício. Fernando McDowell, que é engenheiro, foi ao local e disse que era possível sim prever e que houve erro no projeto. Tudo isso aqui está absolutamente podre. Está dizendo que está perigoso até andar aqui? Tá. Isso vai ficando cada vez pior, como você está vendo aqui, ó. Já houve desmoronamento independente. Essa ciclovia ela foi muito mal feita, né? Desde o início. Quem usa a ciclovia está assustado com o abandono. É muito triste, é revoltante. Nosso Rio de Janeiro tão lindo. Nós estamos abandonados, entrega a nada. A assessoria do ex-prefeito Eduardo Paes declarou que a ciclovia foi planejada pelos técnicos da GeoRio, o Instituto de Geotécnica do município. Já a GeoRio afirmou que não houve falha na execução da obra e que a suspeita mais provável é que tenha havido uma infiltração. E o prefeito do Rio, Marcelo Crivella, do PRB, ainda não retornou da viagem à Europa. A previsão é que ele volte ao Rio somente amanhã. Imagens de um caos.
E a pergunta que não quer calar: cadê o prefeito do Rio? Hoje, Marcelo Crivella está a mais de 10 mil quilômetros de distância, na Suécia. Oi pessoal, tudo bem? Chegamos aqui na Suécia, mais uma parada na nossa viagem para tentar agregar tecnologia para a segurança do Rio de Janeiro. A missão também passou pela Áustria e pela Alemanha, onde o prefeito visitou a Agência Espacial Europeia. Oi pessoal aí do Brasil, olha, nós estamos passando o carnaval aqui na Alemanha, amanhã vamos para a Suécia, amanhã vamos para a Áustria, depois para a Suécia. E nós estamos aqui em busca de tecnologia para melhorar a segurança da cidade do Rio de Janeiro. Mas a Agência Espacial Europeia na Alemanha desmentiu o prefeito. Disse que a visita de Marcelo Crivella foi particular e não oficial de governo. A agência esclareceu ainda que não vende tecnologia de segurança. Alô, prefeito, como é que tá a Europa aí, ó? Porque aqui tá bravo. O prefeito chegou a comentar sobre o clima na Suécia e voltou a prometer solução para a segurança. É frio pra chuchu, aqui tá gelado, é neve, mas nós estamos cumprindo a nossa missão em busca de tecnologia para melhorar a segurança do Rio de Janeiro. A solução virá dos que trabalham. E nós estamos trabalhando e lutando para um Rio de Janeiro muito melhor. Mas o que a população viu hoje foi o caos. Em uma mensagem numa rede social, o prefeito disse que estava acompanhando a situação. Informou também que a Defesa Civil ficou de prontidão e que 2 secretários foram enviados para coordenar as equipes. Um deles, o secretário de Conservação, atribuiu a situação à força da natureza. Importante a gente qualificar essa chuva como extremamente atípica. Ela tem uma taxa de recorrência, ou seja, ela é esperada uma vez a cada 152 anos. Não é nada trivial isso. O Instituto Nacional de Meteorologia tem registros mais recentes de volumes maiores de chuva, em março de 98 e em junho do ano passado. 23 horas antes do temporal dessa madrugada, o Centro de Operações do Rio disparou um alerta para chuvas fortes. 4 horas antes do temporal, às 8h28 da noite, foram divulgadas recomendações à população. O estágio de crise só veio quando a chuva forte já caía em várias regiões da cidade. Os avisos não foram feitos de forma correta. Pode parecer absurdo, mas não faz sentido você mandar um tweet sobre uma chuva forte que já está caindo sobre as pessoas, entendeu? A intenção do sistema de alerta é justamente alertar. À meia-noite 25, o Rio entrou em estágio de crise, o mais alto nível na escala de alerta da Prefeitura. A população sofreu durante toda a madrugada e a manhã de hoje. E até agora, no meio da tarde, os moradores desse bairro todo alagado esperam pela chegada de algum tipo de assistência. As faixas já estão até prontas, porque o pessoal da rua está acostumado com o abandono e com o esquecimento. O Poder Público enviou o bombeiro, mas em relação à prefeitura, a outros movimentos de órgãos públicos, nós não recebemos mais ninguém. A resposta da prefeitura ao grito de socorro só chegou 15 horas depois da chuva. Primeiro a gente vai nas ruas principais, nas artérias da cidade, Avenida Brasil, Linha Vermelha, depois para as secundárias até chegarmos nas vicinais e nas capilares. Em 2017, primeiro ano do governo Crivella, apenas 64% do orçamento para a prevenção de enchentes foi gasto pela prefeitura. Ou seja, de quase 435 milhões de reais, foram executados apenas 277 milhões. A superfície da cidade fica um caos porque a segunda cidade, a cidade submersa, está um caos. Não é uma obra cara, é uma obra factível em tempo e em custo. Portanto, não há nenhuma explicação para que não haja um processo gradual de renovação desse sistema de drenagem da cidade. A Prefeitura do Rio voltou a afirmar que a viagem do prefeito à Suécia, à Áustria e à Alemanha é oficial. Além de Marcelo Crivella, 4 pessoas fazem parte da comitiva. Vamos falar agora com a Maju Coutinho sobre esse temporal que caiu no Rio de Janeiro. Vamos lá para São Paulo falar com ela. Oi, Maju, boa noite. O que os meteorologistas dizem sobre essa chuva forte?
Oi, Renata, boa noite para você, para o Rodrigo e para todo. Olha só, as instabilidades tomaram conta de vários níveis da atmosfera. É como se fosse aqui um prédio. Na cobertura havia ventos fortes em diferentes direções. No nível médio, mais uma dose de correntes de ventos. No primeiro andar, entrada de umidade. E no térreo, na superfície, tinha um sistema de baixa pressão levantando ar e formando nuvens peso pesado. Às 7 da noite, estas nuvens passaram por Angra dos Reis, em direção ao rio, que já estava em estado de atenção. Depois das 10, as instabilidades chegaram à capital fluminense e foram ganhando muita força. Pouco depois da meia-noite, o rio entrou em estado de crise com a chuva volumosa. A gente teve absurdos 123,2 milímetros em apenas uma hora na estação Barra Rio Centro e rajadas de quase 100 quilômetros por hora em alguns pontos. Nossos meteorologistas também acreditam que houve a chamada microexplosão. É uma forte rajada que desaba de uma nuvem de tempestade se espalhando aí por várias direções. Falou-se muito aí na capital fluminense, mas essa chuvarada varreu também Angra, Paraty e municípios do litoral norte paulista, como Ilhabela e São Sebastião, que decretaram situação de emergência e quase atingiram aí a chuva prevista, Renata, para o mês inteirinho. E a previsão para amanhã? Ainda deve chover forte? Tem previsão ainda de chuva forte, tem alerta de alto risco com problemas aí ainda no litoral norte de São Paulo, médio risco em parte do Rio de Janeiro, também do sul de Minas Gerais, leste mineiro e do norte paulista. Aí na capital fluminense a quantidade de chuva diminui, mas como já choveu muito, é preciso cuidado. Dia mais fechado e 31 graus de máxima. São Paulo também vai ter uma sexta chuvosa e com temperatura amena, BH com pancadas no período da tarde. Também tem alerta vermelho para áreas da costa leste aqui do Nordeste e é bom ficar de olho também lá na costa norte. Pode cair muita água em pouco tempo no Recife, em João Pessoa e em Natal. Pancadas fortes, típicas de verão, devem continuar atingindo aqui a região centro-oeste, quase toda a região norte e também um grande pedaço aí do Paraná. Rio Branco com previsão dessas pancadas de verão e 32 graus, Brasília com 29 e chuva à tarde, sol o dia todo e 30 graus em Porto Alegre. Renata. Obrigada, Maju. Até amanhã. Até amanhã. Um acidente grave hoje de manhã numa rodovia perto de Brasília matou 8 pessoas e feriu 28. O acidente foi no quilômetro 45 da BR-020 que liga Brasília a Fortaleza. O ônibus saiu de Cajazeiras, na Paraíba, no fim da tarde de terça-feira, com destino a Goiânia, com 43 passageiros. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o ônibus invadiu a pista contrária, na contramão, batendo de frente numa carreta. Em seguida, desgovernada, a carreta atingiu a grade de proteção da pista. Ainda bateu em uma outra carreta antes de tombar, espalhando no local parte do carregamento de adubo. Edmar estava no ônibus. Eu só escutei como se fosse uma de lata, se chocando uma na outra. Aí quando eu vim ver, eu tava caindo em pé, eu fiquei em pé. E fiquei meio lerdo, meio atordoado. O motorista da segunda carreta atingida foi preso porque havia contra ele um mandado de prisão por receptação de produtos. A polícia investiga o relato de uma testemunha que viu o ônibus fazer zigue-zague na pista, como se o motorista cochilasse ao volante. De acordo com a empresa Guanabara do ônibus, o motorista estava prestes a largar o volante. Tinha menos de 10 quilômetros pela frente. A empresa disse também que ele teve 20 horas de descanso antes de assumir o trabalho. Dos 8 mortos no acidente, 6 faleceram no local da batida. O motorista do ônibus e 5 passageiros. Outros 2 passageiros não resistiram aos ferimentos e morreram no hospital de base de Brasília. 15 pessoas ainda estão hospitalizadas em estado grave. O número de mortes e de acidentes nas estradas brasileiras diminuiu no carnaval desse ano, mas a imprudência dos motoristas ainda coloca as nossas rodovias entre as mais violentas do mundo. BR-406, Rio Grande do Norte. O motorista anda na contramão e quase provoca um acidente. Ai, meu Jesus amado. Quem vem na pista certa é obrigado a desviar. Ai! Não vá não. Ele vai acabar machucando alguém aí.
O motorista parou o carro atravessado e estava desacordado quando a polícia rodoviária chegou. Ele contou que tinha usado cocaína. Vai pagar quase R$10 mil por dirigir sob efeito de droga, por estacionar na via e por não ter carteira de habilitação. O carnaval é a época em que os motoristas mais bebem. Mas na operação deste ano, as autuações por embriaguez diminuíram 24% na comparação com o mesmo período de 2017. A polícia diz que, apesar dessa redução, os números ainda são alarmantes. Muito preocupante, porque todo feriado nós flagramos aos milhares motoristas dirigindo embriagados. Também no Rio Grande do Norte, este motorista andou com dificuldade para fazer o teste do bafômetro. O resultado assustou o policial. 1,83. É quase o limite máximo que o bafômetro consegue registrar. Em 5 dias de operação, os flagrantes de ultrapassagens forçadas e em local proibido reduziram. Este motociclista foi multado em quase R$3 mil e ainda levou uma bronca. E um veículo daqui para lá, e o senhor forçou passar em cima da ponte, local perigoso. O balanço mostra que neste carnaval, os acidentes caíram 14%. A quantidade de mortes, 31%. Mas o número choca. 103 pessoas morreram. Para a polícia, a queda no número de ocorrências é resultado de uma combinação de fatores. Fiscalização em pontos críticos, horários críticos, onde a gente registrou o maior número de acidentes ano passado, além de investir em educação para o trânsito, campanhas publicitárias e o próprio trabalho de parar o motorista e mostrar para ele que ele também é a solução da violência no trânsito. A seguir, o Brasil adota medidas para dar assistência a venezuelanos que chegam a Roraima. Os momentos de terror na escola da Flórida, onde um atirador matou 17 pessoas. O consulado do Brasil em Miami declarou que não há brasileiros entre as vítimas do tiroteio numa escola em Parkland, no estado americano da Flórida. Ontem à tarde, um ex-aluno matou 17 pessoas nessa escola. Os correspondentes Tiago Eltz e Lucas Luiz estiveram hoje na cidade, que já foi considerada a mais segura do estado. Gabriel voltou hoje para a escola que ele nunca mais vai ver como antes. Gosto muito daqui do lugar e tudo, mas para aquele prédio eu não quero voltar. Eu olho para o corredor, eu só vejo sangue, só vejo cartucho de bala no chão, vidro, mais de 3 pessoas mortas no chão. Eu não vou conseguir entrar pela porta e não imaginar isso. Ele estava no primeiro andar do prédio onde tudo começou. Quando entendeu o que estava acontecendo, tentou falar com a mãe. A minha primeira reação foi ligar para ela porque eu achei que eu ia morrer. Eu sabia, naquela hora eu sabia que eu ia morrer e que eu tinha que falar com a minha mãe. Eu tinha que falar com ela. Então eu liguei para ela e ela não respondia. Foi a sensação mais agonizante, né? Que eu já tive na minha vida. Então eu fiquei repetindo no celular, tiro, 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 tiro. Quando eu vi ele correndo, nossa, só consegui agradecer para Deus, meu filho estava vivo. Depois do nascimento dele, eu acho que foi a sensação mais maravilhosa que eu já tive na vida, foi abraçar meu filho depois de tudo isso. Mas 17 famílias não tiveram a chance de dar esse abraço novamente. O atirador chegou na escola perto do término das aulas. Ele usava uma máscara de gás, carregava um fuzil AR-15 e granadas de fumaça. Antes de entrar, matou 3 pessoas. Dentro, acionou o alarme de incêndio. Os alunos estranharam porque já tinham passado por um treinamento durante a manhã, mas saíram das salas mesmo assim e foram surpreendidos pelo atirador. As imagens mostram momentos de pânico. Alunos e professores se protegeram como puderam. Alguns se esconderam em armários. Em cerca de 10 minutos, o atirador matou 12 pessoas dentro do prédio. Outras 2 foram atendidas, mas morreram no hospital. Uma das vítimas é o técnico de futebol americano Aaron Fez. Ele usou o corpo como escudo para proteger os alunos. Enquanto a polícia procurava pelo autor dos disparos, os alunos foram sendo retirados da escola. O assassino se misturou a eles e também saiu. 1 hora depois, foi preso pela polícia já em outra cidade. Nicolas Cruz tem 19 anos. Ele foi expulso do Marjory Stoneman Douglas no ano passado. Alunos e professores dizem que ele era quieto, estranho, chegou a perseguir uma das alunas da escola.
Nicolas fazia parte de um grupo de supremacistas brancos e passou até por um treinamento paramilitar. Nas redes sociais, colocava fotos de armas e munições. O FBI confirmou que em setembro do ano passado recebeu um alerta de que um internauta, identificado como Nicolas Cruz, havia comentado num vídeo na internet: "Vou ser um atirador de escola profissional". Investigamos, mas não conseguimos identificar a pessoa que fez os comentários, disse hoje o policial responsável pelo caso. Nicolas Cruz foi levado hoje ao tribunal e se manteve em silêncio. Foi acusado por 17 crimes de homicídio premeditado, sem direito à fiança, o que pode levar à pena de morte na Flórida. Centenas de alunos passaram o dia reunidos aqui nesse parque que fica bem próximo da escola, onde a prefeitura montou um posto de atendimento psicológico. E essa ferida psicológica deve ser justamente uma das mais difíceis de curar. A Maria tem 2 filhos, um casal que estuda na escola há menos de um ano. Os 2 filhos dela escaparam com vida, mas a família está em pedaços. É um pavor que eu não desejo para mais ninguém nesse mundo. Esse pavor, esse medo, esse desespero. Deus me livre. Esse ataque em Parkland, na Flórida, foi um dos massacres mais graves em escolas americanas da história. O atirador, de 19 anos, veja só, comprou a arma legalmente. Vamos ver na reportagem do correspondente Luiz Fernando Silva Pinto. Donald Trump fez um pronunciamento de 6 minutos sobre o ataque na Flórida. Depois de afirmar que o atirador é uma pessoa com distúrbios, o presidente prometeu trabalhar com autoridades locais em todo o país para melhorar a assistência a casos de saúde mental. Mas Trump não falou nada sobre o que torna esse tipo de ataque tão letal: as armas de alto poder de fogo. O atirador tem 19 anos. A lei americana proíbe que ele compre bebidas alcoólicas, por exemplo, mas garante a ele e a qualquer cidadão o direito de ter armas. E ele comprou legalmente um fuzil semiautomático. No passado, o próprio Donald Trump se dizia a favor de um controle mais rígido, mas na campanha presidencial, ele foi o candidato que mais recebeu doações de organizações que defendem o comércio de armas no país. No Congresso, o presidente da Câmara, Paul Ryan, que é do mesmo partido de Trump, disse que os americanos que respeitam a lei não podem perder seus direitos. Se alguém que não deveria ter uma arma tem uma arma, temos que consertar isso. Uma coisa que sabemos é que há indícios de doença mental. Temos que melhorar o sistema para que essas pessoas não passem despercebidas. O senador da oposição, o democrata Bill Nelson, da Flórida, acusou os republicanos de impedirem mudanças na venda de armas. Para quem diz que essa não é a hora de falar sobre controle de armas, porque não devemos politizar uma tragédia, eu pergunto, quando é a hora certa? Depois do próximo ataque? Desde o final de 2012, os Estados Unidos tiveram 239 tiroteios em escolas. Só esse ano já foram 18. Em 1999, 2 alunos do ensino médio chocaram o país ao abrir fogo na escola de Columbine, no Colorado. Fizeram 13 vítimas. O pior massacre desse tipo foi em 2007, quando um atirador matou 32 pessoas na Universidade de Virginia Tech. Em 2012, um ex-aluno invadiu a escola fundamental Sandy Hook, em Connecticut. 26 pessoas morreram, entre elas 20 crianças de 6 e 7 anos. Aqui no Brasil, autoridades federais e estaduais se reuniram hoje no Rio de Janeiro para discutir mais uma vez o plano de segurança para o Estado. Mas até agora não anunciaram nenhuma medida concreta. Depois de um carnaval de muita violência, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, estiveram hoje no Palácio Guanabara, sede do governo estadual. O que se viu no Rio nos últimos dias foram imagens de arrastões, assaltos e agressões. Ontem, o governador Luiz Fernando Pezão admitiu que houve erros no plano de segurança do carnaval. Nós não estávamos preparados ali, acho que houve um erro nosso,
não dimensionamos isso. Depois de ficar em silêncio durante o carnaval, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, se reuniu ontem à noite com o presidente Michel Temer em Brasília e fez mais uma promessa. Disse que novas medidas devem ser tomadas pelo governo federal, mas não explicou quais nem quando elas seriam colocadas em prática. A situação do Rio de Janeiro, durante o carnaval, como aliás o próprio governador reconheceu, ela de fato foi lamentável e aqueles fatos, eu diria, impactaram muito o governo. E novas medidas deverão vir. Não me pergunte ainda quais serão, porque ainda não definimos, o presidente ainda não bateu o martelo. Evidentemente que em conjunto, em cooperação com o governo do Estado. A reunião de hoje aqui no Rio durou menos de 1 hora. No fim do encontro, nem o governador Luiz Fernando Pezão, nem o ministro da Defesa, Raul Jungmann, anunciaram qualquer medida. Eles também não deram nenhuma declaração sobre a onda de violência. Logo depois, o ministro Raul Jungmann voltou para Brasília. A crise na segurança pública do Rio de Janeiro levou o presidente Michel Temer a convocar uma reunião agora há pouco no Palácio da Alvorada. Temer chamou os ministros da Defesa, Raul Jungmann, da Justiça, Torquato Jardim, do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoyen, da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, e o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Eles estão discutindo o que fazer para ajudar o Estado. A assessoria do presidente informou que o governador está expondo a situação do Rio de Janeiro, agravada pela falta de recursos financeiros. Essa reunião ainda não acabou. 30 homens da Força Nacional já estão em Roraima para ajudar no controle da chegada de venezuelanos. Hoje, o presidente Michel Temer assinou uma medida provisória que reconhece a situação de emergência social no Estado. E autoridades da área da saúde começaram uma campanha de vacinação dos imigrantes. O hospital é brasileiro, mas em Pacaraima, na fronteira, metade dos pacientes é de venezuelanos. No posto de saúde, a cena é a mesma. A Carmen veio em busca de remédio para malária. Ela chora, agradecida pelo atendimento. A Venezuela sofre com o surto de doenças como o sarampo. Esta semana, um caso foi confirmado em Roraima. Uma bebê venezuelana de 1 ano que morava numa praça de Boa Vista. Desde 2015, não havia registro da doença no Brasil. Uma campanha às pressas está sendo feita nas praças e nos abrigos para vacinar os imigrantes. A Neida conta que no país vizinho não tinha vacina de graça e agora se sente protegida. Para proteger-nos de tudo isso. O governo de Roraima cobra a criação de uma barreira sanitária para garantir que, ao chegarem no Brasil, os venezuelanos fiquem em dia com as vacinas. A população, quando passa em Pacaraima, elas não são obrigadas a se vacinar por causa das nossas relações diplomáticas. A gente precisa disso. Só que o Estado não pode fazer, só quem pode fazer é via Ministério da Saúde. O presidente Michel Temer assinou hoje uma medida provisória que estabelece ações emergenciais para acolher os imigrantes. Também foram assinados 2 decretos. Um cria o Comitê Federal de Assistência para monitorar a situação. O outro reconhece a vulnerabilidade em Roraima por conta da intensa imigração de venezuelanos. Só em Boa Vista vivem 40 mil venezuelanos, mais de 10% da população da capital. E a campanha de vacinação contra a febre amarela no Rio de Janeiro e em São Paulo só atingiu 19% do público-alvo. Por causa da baixa procura, o Ministério da Saúde pediu hoje para que a população procure as unidades de saúde. Desde julho do ano passado, 118 pessoas morreram em todo o Brasil por causa da doença. A seguir, o empresário Joesley Batista presta depoimento no inquérito que investiga o presidente Temer. O Parlamento da África do Sul elege o novo presidente do país. O governo federal voltou a discutir a criação de um Ministério da Segurança Pública. A proposta está em discussão desde novembro. Ganhou força com o agravamento da violência urbana. O presidente já recebeu até o texto da medida provisória que cria o novo ministério. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Segurança Pública sairiam da alçada do Ministério da Justiça e ficariam sob o comando da nova pasta. O Ministério da Justiça seguiria desenvolvendo políticas preventivas de combate às drogas e programas de recuperação de ativos no exterior, cuidando de estrangeiros e refugiados, dos cartéis e da defesa do consumidor.
Temer pediu ajustes no texto da MP e quem está cuidando disso é o próprio ministro da Justiça, Torquato Jardim. O Planalto ainda está afinando as questões políticas, técnicas e orçamentárias. O argumento oficial é que esse novo ministério daria agilidade operacional para ajudar os estados. São pelo menos 9 em situação crítica. Para todos os efeitos, o novo ministério é uma resposta do governo à preocupação com a violência e vai transferir para o futuro ministro da Segurança a chefia da Polícia Federal. Uma troca na cadeia de comando no momento em que a PF investiga o presidente Temer e vários políticos. Não é de hoje que os encontros de Temer com o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, não incluem o ministro da Justiça, que ainda é o chefe dele. A decisão política está tomada, afirmam ministros envolvidos no debate que se intensificou nas últimas 24 horas. A expectativa de retorno político, a começar pela chamada bancada da bala, grupo de deputados que vem defendendo a criação desse ministério. O ministro da Secretaria de Governo diz que essa decisão é uma resposta à escalada da violência. Essa questão de onde a Polícia Federal vai estar é uma questão de segundo plano. Nós temos que, se o presidente chegar à conclusão de que é necessário um ministério extraordinário para que nós auxiliemos os estados, nós venhamos a atuar diretamente na solução desse problema que se torna cada vez mais grave aqui no Brasil, isso deve ser feito. Delegados federais responsáveis por investigações contra políticos assinaram um documento em que dizem que não vão tolerar qualquer interferência nos trabalhos. Essa foi mais uma crítica às declarações do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, sobre um possível arquivamento do inquérito contra o presidente Temer. O memorando foi assinado por todos os delegados do GINC, o grupo da Polícia Federal responsável pelos inquéritos sobre pessoas com foro privilegiado e que correm no STF. Entre eles, o que investiga o presidente Michel Temer pela suspeita de que ele teria beneficiado a empresa Rodrimar com a edição de um decreto que prorrogava contratos de concessão no Porto de Santos em maio do ano passado. No texto, os delegados afirmam que não admitirão, nos autos do inquérito contra o presidente Temer ou em outro procedimento em trâmite, qualquer ato que atente contra a autonomia técnica e funcional de seus integrantes, assim como atos que descaracterizem a neutralidade político-partidária de nossas atuações. Os delegados se referem às recentes declarações do diretor-geral da PF, Fernando Segovia, que deu uma entrevista indicando que o inquérito dos portos pode ser arquivado. Segovia disse que, na opinião dele, as investigações não confirmaram pagamento de propina pela empresa Rodrimar. Segovia tomou posse há 3 meses, nomeado para o cargo por indicação do MDB, com o apoio do ex-presidente José Sarney. Os delegados também interpretaram como ameaça a declaração de Segovia de que o delegado Kleiber Malta Lopes, responsável pelo inquérito, pode ser investigado se houver reclamação formal da presidência. Em outro trecho do memorando, os delegados dizem que, se houver desvio de conduta, levarão os fatos ao conhecimento do relator do caso no Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, e pedirão que sejam tomadas as medidas cabíveis previstas no Código de Processo Penal. Com isso, segundo fontes, os delegados querem dizer que não vão tolerar qualquer tipo de pressão. O documento foi entregue ao diretor de combate ao crime organizado da PF, Eugênio Ricas. Em resposta, Ricas divulgou um ofício dizendo que não se trata de opção, mas sim de obrigação das autoridades policiais adotarem medidas para preservar as investigações e que a Polícia Federal tem adotado ações concretas para que cada vez mais as investigações avancem, doa quem doer. O diretor-geral da PF disse que viu com tranquilidade o memorando dos delegados. Segovia acha que o documento é a prova cabal de que ele não interferiu nem tentou influenciar a investigação. Caso contrário, seria certamente alvo de representação. O empresário Joesley Batista foi chamado hoje para falar no inquérito que investiga o presidente Temer. O depoimento terminou agora há pouco em São Paulo. O empresário falou pela primeira vez no inquérito que apura se o presidente Michel Temer beneficiou a empresa Rodrimar com a edição de um decreto, em maio do ano passado, que prorroga contratos de concessão no Porto de Santos. O prazo passou de 25 para 35 anos, podendo ser prorrogado para 70 anos.
Telefonemas gravados com autorização do Supremo registraram auxiliares do presidente Michel Temer conversando sobre esse decreto. Entre eles, o ex-deputado e ex-assessor especial de Temer, Rodrigo Rocha Loures, famoso por ter sido flagrado com a mala de R$500 milhão entregue pela JBS. O inquérito nasceu a partir da delação premiada de Joesley Batista no ano passado. A empresa Eldorado, fabricante de celulose do grupo JIF, fez negócios com a Rodrimar para explorar um terminal no Porto de Santos. O advogado de Joesley Batista disse que, no depoimento de hoje, o empresário afirmou que não pagou propina para ser beneficiado pelo decreto dos portos. Não houve pagamento e não houve nenhuma vinculação dele, Joesley, em relação ao decreto de portos, nem que beneficiasse a sua empresa. Joesley Batista foi ouvido pelo delegado Kleiber Malta Lopes, que preside as investigações sobre o decreto dos portos. O delegado fica em Brasília, mas decidiu vir pessoalmente a São Paulo colher este depoimento. Amanhã, ele vai ouvir o ex-executivo do grupo JIF, Ricardo Saldi, aquele que entregou a mala de dinheiro a Rodrigo Rocha Loures. A defesa de Rodrigo Rocha Loures declarou que o ex-deputado não tem qualquer envolvimento irregular com a empresa Rodrimar. Já a Rodrimar afirmou que nunca recebeu qualquer privilégio do poder público. O Palácio do Planalto declarou que a empresa não foi beneficiada pelo decreto dos portos. A Justiça Federal condenou em primeira instância o Corinthians, a Odebrecht e o ex-presidente da Caixa Econômica Federal, Jorge Hereda, a devolverem R$400 milhões ao Banco Estatal. Uma ação popular apresentada na Justiça em Porto Alegre questionou o financiamento do estádio, construído pela Odebrecht. O autor da ação alegou que a Caixa fez o empréstimo sem exigir garantias sólidas. Na sentença, a juíza Maria Klein escreveu que essas garantias dependiam do êxito comercial do estádio, mas que, segundo a própria Caixa, a projeção de faturamento nunca se concretizou. O Corinthians e a Odebrecht declararam que já demonstraram à Justiça que o financiamento do estádio foi legal e que vão recorrer da decisão em primeira instância. A Caixa Econômica Federal não quis comentar e nós não conseguimos contato com Jorge Hereda. O relator da Lava Jato, na segunda instância, o desembargador João Pedro Gebran Neto, negou o pedido do ex-ministro Antônio Palocci para prestar um novo depoimento e afirmou que uma eventual colaboração de Palocci tem que ser feita no processo da primeira instância. Palocci alegou que queria elucidar fatos criminosos dos quais participou. No ano passado, o juiz Sérgio Moro condenou o ex-ministro petista a 12 anos e 2 meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A defesa de Palocci disse que não vai comentar a decisão do desembargador Gebran Neto. Em Portugal, a Justiça concedeu um habeas corpus ao empresário Raul Schmidt. Segundo investigadores da Lava Jato, ele foi um dos maiores operadores do esquema de corrupção na Petrobras. Schmidt foi preso no início do mês pelas autoridades portuguesas, depois que a extradição dele para o Brasil foi autorizada. Ele recorreu, alegando que, por ser cidadão português, não poderia ser extraditado. A partir de agora, Schmidt vai aguardar o fim do processo em liberdade. Aqui no Brasil, o empresário é acusado de intermediar pagamento de propina para ex-gerentes e ex-diretores da Petrobras. O desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, atendeu a um pedido da defesa do ex-presidente Lula e suspendeu o depoimento dele, que estava marcado para a semana que vem em Brasília. Lula seria ouvido no âmbito da Operação Zelotes, no processo que apura um suposto tráfico de influência e organização criminosa na compra de caças suecos durante o governo de Dilma Rousseff. A defesa do ex-presidente alegou que, como ele é réu, só pode prestar depoimento depois que todas as testemunhas forem ouvidas. Não há data marcada para o novo interrogatório. Na África do Sul, o parlamento elegeu hoje o novo presidente do país. Cyril Ramaphosa substitui Jacob Zuma, que renunciou ontem em meio a centenas de denúncias de corrupção. Há mais de 20 anos, Cyril Ramaphosa esperava por esse momento. O novo presidente era um dos braços do líder histórico da África do Sul. Só que Nelson Mandela preferiu outro sucessor. Cyril, are you confident? Quase todo sul-africano conhece a história. A frustração foi tão grande que Ramaphosa abandonou a política. Acabou virando empresário e um dos mais ricos do país. Há 4 anos ele voltou à cena pública como vice-presidente. Parecia em sintonia com Jacob Zuma, desde 2009 líder do país. Mas os dois perderam o compasso.
Ramaphosa denunciava a corrupção com o termo captura do Estado, uma expressão que caiu na boca do povo. A relação piorou há 2 meses. Zuma perdeu para Ramaphosa a liderança do CNA, Congresso Nacional Africano, o partido no governo desde a libertação contra o regime racista do apartheid. Outros aliados já tinham virado as costas para Zuma. O ex-presidente é acusado de incríveis 783 casos de corrupção, do uso do dinheiro público em obras na sua mansão privada, até a relação suspeita com 3 empresários indianos radicados na África do Sul. De tão próximos a Zuma, os irmãos Gupta ficaram conhecidos como irmãos Zupta. O trio tinha dado força à candidatura dele e depois fez fortunas com contratos públicos no setor de mineração. Ontem, enquanto Jacob Zuma bradava que não renunciaria, uma tropa de elite da polícia fazia buscas nas casas dos irmãos Gupta. Os falcões prenderam 3 pessoas e horas depois, Zuma renunciou. O partido no poder declarou que a renúncia traz confiança para a economia melhorar. O país mais industrializado da África cresce pouco e a taxa de desemprego está perto de 30%. A esperança dos sul-africanos é que Ramaphosa também acabe com a tal captura do Estado. O parlamento confirmou hoje que o novo presidente fica no cargo até a eleição do ano que vem. Cyril Ramaphosa substitui o 2º líder seguido que renunciou por falta de apoio. Ele sabe que se sair do ritmo do partido, pode ser o 3º a dançar. A seguir, o Brasil estreia nos Jogos de Inverno de Pyeongchang, na Coreia do Sul. O Brasil começou hoje a participar dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyeongchang, na Coreia do Sul. Vamos ver então como foi na reportagem do Guilherme Roseguini. A mais velha dentre 90 esquiadoras, 42 anos. É a 6ª e última participação olímpica. Certo, Jaqueline Mourão? Porque existe muito o preconceito, né? Na nossa cabeça a gente fala, nossa, eu tô velho, não posso continuar aqui. Uma vez que você passa esse caminho, você fala, que isso, eu tô velho sim, eu tô mais experiente, mas experiência é bom. Não é só bom, é ótimo. Sem ela, talvez Jaqueline não superasse os efeitos de uma infecção alimentar, para terminar em 74º lugar nos 10 quilômetros de estilo livre do esqui cross country. Um novo capítulo de uma carreira e tanto, que começou nos Jogos de Verão em Atenas, 2004, na prova do mountain bike. 2 anos depois, ela esquiou nos Jogos de Inverno de Turim, voltou para a bicicleta e para o calor em Pequim, 2008. Mudou as estações para disputar o cross country nos Jogos de Vancouver, 2010. E depois não saiu mais do frio. Na edição de Sochi, em 2014, representou o Brasil no cross-country e no biatlo. E chegou hoje, em Pyeongchang, a 6ª participação no evento. Os esportes na neve era algo muito longe da minha realidade. Nunca pensei que eu ia estar em 6 Olimpíadas, né? Enquanto Jaqueline já pensa nos próximos Jogos, uma outra veterana brasileira se despediu nesta 5ª da Olimpíada da pior maneira possível para um atleta, sem poder competir. Isabel Clark, 41 anos e 3 edições de inverno no currículo, se machucou no treino de snowboard e não se recuperou a tempo da prova de amanhã. Foi assim um dia de sentimentos divididos aqui na Coreia do Sul. Tristeza por quem não pôde fazer o que mais gosta e alegria por quem ainda tem muito chão pela frente. Você viu, Jaqueline Mourão, 42 aninhos voando, arrasou. A mágica do esporte, a derrota e a vitória. É isso aí. O Jornal Nacional termina aqui, depois de Brasil a bordo tem o Jornal da Globo, em seguida Olimpíada de Inverno ao vivo, com essas imagens belíssimas aí, uma madrugada inteira com as principais competições na Coreia do Sul. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã.